livrai-nos do mal, porque teu o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia e pela tua palavra, Senhor. Nada do que se fez poderia existir sem a tua palavra, Senhor. Não existiria o mundo, a nós mesmos, a igreja, e acerca disso, Pai, que funciona e que existe a tua igreja. Porque por meio da tua palavra, Pai, todas as coisas vieram em existência. Isso marque a nossa ministração hoje e trate os nossos ouvidos, Deus. Porque a nossa relação com a tua palavra, Senhor, é a ignição de todas as coisas. A tua Sagrada Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós não nos esqueçamos disso, Senhor, mas que sejamos atentos para toda a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Perdão aí, às vezes eu confundo, né? Ofensa com devedores, me perdoem. Gloriosa de trazer à igreja essa exposição daquilo que nós temos entendido, né? Que a melhor maneira de entender a carta, o livro de Atos, é que ele não é necessariamente os atos dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Amém? E nessas últimas semanas nós temos então nos deliciado com esse maravilhoso livro. É difícil às vezes lidar com a hipótese de que um cristão viva a sua vida cristã sem ter lido toda a carta do livro de Atos. Na verdade, é bem frustrante saber que nós temos um número significativo de cristãos que nunca leram a Bíblia toda, que nunca leram, né, o Novo Testamento todo. Enfim, independente do que nós pudéssemos pensar sobre isso, é inconcebível nós imaginarmos, né, uma experiência cristã genuína sem uma leitura sistemática das Escrituras, né? Mas nós vivemos esse fenômeno absolutamente antagônico. Mas enfim, então nós temos nessas últimas semanas, lido esse que é o único livro de história do Novo Testamento e do qual nós somos a continuação. É importante que você tenha em mente uma coisa bem importante. Há um propósito pelo qual nós estamos lendo a carta, o livro de Atos dos Apóstolos. E o propósito disso é para que a igreja entenda sua razão de ser. Então, quando Jesus estabelece a igreja, meus irmãos, ele não estabelece a igreja para a maioria das coisas que a gente pode acreditar. A igreja em si, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A igreja é a casa da fé, amém? A igreja é esse lugar onde as pessoas estão vivendo esse evento que não é fruto dos corações humanos. A fé vem de Deus, como está descrito no livro de Efésios, capítulo 2. A fé não é algo que você possa gerar, é algo que você possa estar disposto a desenvolver e amadurecer. Mas a fé não pode ser, ela não é fruto de uma construção pessoal. Você não pode ter a fé que você quer. Ou você tem a fé que Deus dá, e essa fé é confirmada pela palavra. Ela não é confirmada por nenhuma outra coisa. Não importa o que sentimos, não importa o que ouvimos, se não é a palavra, qualquer outra coisa que não seja a palavra, ela não é fruto de uma experiência genuinamente cristã. Ela pode ser mística, pragmática, psicologizada, mas ela não será uma experiência genuína, sobretudo com o próprio Espírito Santo. E é o que nós vemos justamente aqui nessa carta que narra os atos do Espírito Santo na vida e através da vida dos apóstolos. Então, inclusive eu queria só dar fazer uma lembrança. Todos receberam esse papelzinho aqui que carinhosamente, na intenção de lembrar da nossa programação
e de lembrar os irmãos, assim, em algum momento seria interessante você lembrar lá, boletim mensal do mês de agosto. E está lá um brevíssimo resumo do que a gente pretende com essa exposição. Então é importante que você de vez em quando dê uma lida ali. Às vezes as pessoas estão distraídas, não deveriam, né? E se esquecem o propósito e a proposta do que está sendo lido, e você não pode esquecer. Então eu quero que vocês entendam, quando a gente começa uma exposição, a gente tem um objetivo. A gente quer conduzir a igreja a enxergar algumas coisas. E às vezes a pessoa está aqui distraída, ela não está percebendo, né? Talvez, se eu perguntasse hoje, quem lembra da exposição de Apocalipse, talvez pudesse ser bem frustrante. Infelizmente. Né? Mas é uma carta que seria muito importante você ter estado atento. Né? Então é muito importante que você se localize na leitura, esteja atento, esteja lendo em casa. Não limite a sua leitura bíblica ao culto. O que seria realmente interessante? Você fazer anotações para quando você pudesse chegar em casa, você pudesse discutir com a sua esposa e com as crianças. Pelo menos um dos cultos que você faz em casa, porque culto não é uma coisa que você vai fazer um dia na semana em casa. Você vai fazer todos os dias, pelo menos ali, pelo menos 15 a 30 minutos. Eu tenho visto que alguns homens têm se empenhado a isso e eu tenho certeza que eles têm colhido o resultado. Agora, se você ouve a pregação hoje e você só vai lembrar no próximo domingo, a possibilidade de você não lembrar é enorme. Você não conseguir acompanhar o raciocínio do que está sendo pregado. Você não lembrar o objetivo, porque a gente sempre relembra o objetivo. E o objetivo é esse, igreja. Nós possamos trazer para... Vou até ler o que está escrito aí. O propósito do livro de Atos é fornecer o relato histórico e espiritualmente edificante da origem da igreja cristã, destacando o papel do Espírito Santo da evangelização, encorajando os crentes a permanecerem fiéis ao Evangelho e fornecendo orientações práticas para a vida e ministério cristãos. E esse é o nosso objetivo, é trazer para a igreja, sobretudo, um entendimento. Você está na igreja não para resolver suas mazelas. A sua maior mazela foi resolvida quando você se converteu. E a partir dali, ao receber o Espírito Santo, você está espiritualmente capacitado a ir lidando com as circunstâncias da vida. Não haverá na vida do cristão o que se supõe por aí, que por ser crente, então eu não vou ter mais o dilema. Não, a grande realidade é que você vai lidar cotidianamente com os dilemas. Essa ideia de um mundo melhor, ela não nasce no Evangelho. Você não vai ver na pregação dos apóstolos essa pregação de uma sociedade justa. Quando nós fizemos a panorâmica do Antigo Testamento, eu deixei isso claro. E essa é a pregação, é uma ação de confrontação contra os líderes corruptos de Israel. Mas nós não vamos viver no mundo justo, porque esse é um mundo caído. Quando Jesus voltar a estabelecer novo céu e nova terra. Do contrário, essa expectativa é uma expectativa baseada no pensamento marxista, onde por meio do trabalho e da educação o mundo vai ser melhor. Isso não quer dizer que a gente vai construir um mundo pior. Amém? E nisso a igreja... Mas tem algumas pessoas que elas estão há 20 anos na igreja. Mas ser cristão para ela não é a respeito disso. Elas dizem ter recebido aquilo que os apóstolos receberam. Elas dizem ter recebido o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nunca é para ela entender que ela foi capacitada espiritualmente para cumprir uma missão. O Espírito Santo é para diversas coisas. É para adivinhação, é para todo tipo de maluquice. Menos para ela entender que ela recebeu capacidade espiritual, para que na medida em que ela aprende a lidar com os seus dilemas, ela seja consolada pelo Espírito e viva uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida cheia de bens? Não, uma vida plena no Espírito. Uma vida onde as coisas estão resolvidas dentro de mim.
onde lidar com o dilema da perda, do não ter, da própria morte, se for necessário, é um problema que está pacificado dentro de mim, porque as minhas esperanças estão na pessoa de Cristo Jesus. A minha identidade em Cristo Jesus está resolvida. Eu sou salvo. Então essa igreja neotestamentária, que se inaugura 40 dias após a assunção de Jesus, essa é uma igreja tomada pela presença do Espírito Santo. Rodrigo nos trouxe na última semana. E por isso, igreja, nós precisamos entender que a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ela é sobretudo o cumprimento de algo que está na palavra. A igreja jamais teria conhecimento do que é o Espírito Santo e de como ele age se não fosse por meio da palavra. Mas algumas pessoas, elas querem inverter a ordem dessas coisas. Quando você vai para Gênesis, o que você vê? Primeiro qual é a primeira coisa que é anunciada em Gênesis? Alguém lembra? A palavra. Haja luz. E na sequência é mencionado que o Espírito Santo então pairava sobre as águas. Quando você olha para o ministério de Jesus, o que você vê? Primeiro Jesus anuncia a palavra. Ele assunta aos céus e depois vem o Espírito Santo sobre a igreja. Essa ordem não é alterada. Sem sentirem nada, esperem em Jerusalém. Esperem até que o meu Espírito vá até vocês. Espere até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. E eles estavam tomados de temor, embora encorajados por aquela cena gloriosa de Jesus assunto aos céus, e aquilo certamente os encorajou, mas até ali não havia nada do que se pudesse chamar de Espírito Santo sobre eles. Eles estavam submetidos à palavra quando o Espírito Santo chega. Naquele exato momento que o pastor Rodrigo mencionou na última semana, há um momento pontual, mas se há algo que não pode ser esquecido, é que há uma cronologia dos fatos que eu não posso querer alterar porque eu aprendi algo da maneira errada. Estou citando desde Gênesis, Deus fala e depois ele cita o Espírito Santo. Jesus passa 3 anos pregando a sua palavra e não há nada de Espírito Santo sobre os apóstolos nesse mesmo intento que nós estamos vendo aqui no livro de Atos. Eles ainda não estão carregando a plenitude no Espírito. Tanto é que Judas foi batizado com o Espírito Santo? Igreja, Judas foi batizado com o Espírito Santo? Vamos lá, o que Jesus fala sobre Judas? O diabo está dentro dele, como é que ele ia ser batizado com o Espírito Santo? Mas Judas foi usado para curar. E o que isso prova? Que Deus pode usar dos meios que Ele quiser para fazer o que Ele quiser. E que aqueles homens precisaram passar por um processo profundo de uma experiência com a palavra, de entender a palavra, de se submeter à palavra, e não o contrário. Então não há um homem submetido à palavra que está sendo usado pelo Espírito Santo. Isso é um canalha. Isso é um covarde. Toda e qualquer distorção da palavra, que seja mínima, ela não é uma ação do Espírito Santo, porque um canalha está bem intencionado. Isso é só um canalha. Ah, não, lá no fundo ele tem uma boa intenção. Não é isso que os apóstolos dizem. João vai dizer que nós devemos resistir ao mal. E quando ele está falando isso, ele está falando um engano da distorção da palavra. Nenhum homem bem intencionado está distorcendo a palavra. Mas esses homens, eles ouvem a palavra e eles se submetem à palavra. Eu quero afirmar uma coisa aqui nessa igreja. Essa igreja da qual eu sou o pastor. E da qual eu devo toda a minha fidelidade. A palavra de Deus é a verdade. E nós devemos amar a palavra. Nenhum homem que não ama a palavra poderá ser um instrumento fidedigno no reino de Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, eu quero que você se lembre: livra-nos do mal. Isso não quer dizer só livra-me do mal que vai chegar até mim.
significa também do mal que eu posso cometer. É livra-me do mal de uma maneira muito mais, digamos assim, dinâmica do que nós podemos imaginar. Ou nós estamos isentos de fazer o mal? Não, só pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós estamos livres de fazer o mal. E o maior mal que foi feito na humanidade foi a distorção da palavra. Foi a igreja desconsiderar a palavra. Foi ditos homens de Deus, distorcerem a palavra. Onde ideologias se utilizam da palavra. Onde homens desonestos se usam da palavra. Onde verdadeiros charlatães, bandidos, mercenários usam da palavra e mercadejam almas, levando as pessoas, muitas vezes, à própria loucura, porque ensinam coisas erradas a elas. Então, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar daquilo que está na boca do salmista, no Salmo 119, versículo 7. Quanto amo meditar na tua lei, e eu medito nela de noite e de dia. Se você ler lá do Salmo 19, do versículo 97 ao 104, você vai ver uma declaração linda e profunda da palavra de Deus. E essa declaração deveria nortear a maneira com a qual nós nos relacionamos com a palavra, ao ponto dela ser para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então as pessoas entendam, a Bíblia tem essa dimensão de tratar sempre luz e trevas, e o apóstolo João é quem trata isso de maneira majestosa. Luz e trevas, engano e mentira, pecado e santidade. Santidade e luz, verdade e luz, trevas e engano. Mas o apóstolo João vai ser sempre enfático na questão do quanto o ensino errado é mentira e conduz os corações às trevas. Mas a palavra não, ela é sempre luz. A palavra nunca é obscura. Ela sempre tem esse papel de iluminar os corações. A palavra nunca vai confundir. Deus nunca teve o intento de confundir seu povo. Em todas as suas instruções ele foi claro. Porque que sentido faz dar uma instrução em que o povo de Deus não seja capaz de entender? Como Deus poderia cobrar de seu povo que ele obedecesse, esse povo não pode entender? Não, mas a palavra tem esse papel instrutivo. A palavra Torá significa instrução. Não instrução como um mero professor. Vamos ver aqui o pastor Rodrigo, às vezes o Gustavo, com os bebês dele. Eles estão sempre ali no empenho de que eles recebam ensino, de que eles aprendam. Mas nós menosprezamos a palavra de Deus. Nós damos a perspectivas sensitivas uma atenção que a Bíblia não nos autoriza a dar. Não é o que você sente, é o que você leu, é o que foi sobretudo pregado. E essa passagem do livro de Atos deixa claro que a igreja não é fundamentada pelo que nós sentimos, mas pela pregação do Evangelho. É por meio da palavra que a igreja começa. O primeiro ato do Espírito Santo não é cura. O primeiro ato do Espírito Santo é a pregação da palavra. A primeira coisa que Jesus nos manda fazer é pregar a palavra. A primeira coisa que Deus nos manda fazer é nos chamar lá no deserto. Ouvir qualquer coisa, mas ouvir a sua. Agora o que se passa dentro de mim precisa ter sido antes alvo da palavra. Porque você não chegaria à concepção do que é esse amor por si mesmo. Você é um homem e uma mulher caída. E só a palavra pode trazer essa consciência clara do que é amor pela perspectiva de Deus. A nossa perspectiva de amor é um amor caído. Se nós fôssemos amar nossas famílias e nossos irmãos como cristãos, na medida de que um homem caído ama, a igreja não teria sobrevivido 2000 anos. Então ele não está falando apenas de sentimento, de um sentimento humano, de qualquer sentimento. Ele está falando desse sentimento que é criado pelo que Jesus pregou, pelo que Jesus ensinou. E nós temos conhecimento dessas coisas, não pelo que você sente, mas pelo que você lê.
pelo que pregaram para você. Você não teria se convertido se alguém não tivesse pregado para você. Você não acordou de manhã e falou assim, o Espírito Santo veio aqui, falou comigo e disse que eu tinha que virar crente. Esquecem isso. Esquece isso. Isso é engano. Então, o que nós vemos no livro de Atos é que ele trata desse momento da igreja neotestamentária, embora nós saibamos que há uma igreja lá no Antigo Testamento. Porém, nós, eu e você, nós somos a continuação dessa igreja e nós precisamos entender com clareza, porque se havia uma missão para aquela igreja, há uma missão para nós. Nós não podemos acreditar que aquele estilo de vida, aquela obediência, aquela santidade, e olha, que como nós já falamos aqui algumas vezes, às vezes é uma visão extremamente romântica. Aquela igreja tinha os mesmos problemas que a igreja tem hoje. Tinha adúltero, tinha charlatão, tinha falso profeta, tinha todos os problemas que nós temos hoje. Nunca foi surpresa para ninguém. Nós vamos ler aqui então a passagem de hoje. Abram suas Bíblias em Atos 2, do 14 ao 21. Amém? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse: Homens judeus, a todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos jovens terão visões, e os vossos filhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo, e vapor, e fumo. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, nós vemos aqui Pedro partindo de uma perspectiva assim que não pode ser ignorada para nós entendermos a lógica da Bíblia. Então a Bíblia ela é marcada por 4 grandes temas: criação, queda, redenção e consumação. E Pedro começa justamente a sua narrativa para explicar desde a criação aqueles eventos que se dão entre o povo de Deus. Como nós observamos aí, apesar dele citar Joel, para que eles se apercebam de que esses eventos, eles narram a história do povo de Deus. Então, e no final, como nós vemos aí, ele cita justamente a consumação, como se Pedro adiantasse, aquela realidade, citando: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está fazendo menção, então, lá na frente, a consumação de todas as coisas, aquela obra final que nós descrevemos aqui na exposição do livro de Apocalipse. Então, no capítulo 1 de Atos, como nós vimos, é descrito aquele momento apoteótico em que Jesus ressuscita. Ele passa ali 40 dias com os seus discípulos, orientando aqueles homens acerca de que se cumpriria a promessa da vinda do Espírito Santo. E assim ele ascende aos céus. E aqui no capítulo 2,
Nós temos visto, então, desde a festividade de Pentecostes, né? Uma festa judaica, como nós falamos, né? E não deveria, em função dessa nomenclatura, que é uma nomenclatura no grego, que significa apenas 50 dias, porque são 50 dias após a festa das semanas. Eles ficam, porque era 50 semanas após a realização da Páscoa. Então eles estão nesse evento e de repente, num sobrado, né? Na parte superior de uma casa, então eles recebem então uma capacitação espiritual, para que por meio dessa capacitação espiritual eles pudessem proclamar o Evangelho a outras nações. Isso significava que eles miraculosamente falariam em línguas que eles não foram ensinados a falar, e não uma língua que não pudesse ser compreendida. Eu não vou tratar desse assunto de novo, porque o pastor Rodrigo tratou muito bem desse assunto. Mas o aspecto primordial desse evento é que a partir daquele momento, aqueles homens recebem o cumprimento de uma promessa de cunho messiânico e escatológico. E agora a igreja tem poder sobre ela para uma coisa, não para uma mensagem que não poderia ser compreendida, mas para uma mensagem que precisava chegar às outras nações. Então, Pedro, na sequência, vai estar diante de um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que ouvem falar, então, daqueles fatos, e Pedro aproveita aquela oportunidade para pregar para eles, entende? Pedro acaba de sair daquele evento, e Pedro não chega lá falando numa outra língua. Pedro não chega lá fazendo um milagre. Pedro chega lá diante daqueles 5 mil porque, embora sejam citados 3 mil, historicamente a gente entende que homens e mulheres não eram enumerados. Mas naquele contexto não haviam apenas 3 mil. Eram provavelmente 5 mil pessoas. E Pedro então prega aquelas pessoas. Ele não dá nenhum sinal miraculoso. Ele apenas narra os fatos. Há um burburinho de que aqueles homens estavam bêbados à terça hora, por volta das 9 da manhã. Porém Pedro não, esses homens não estão bêbados. Está se cumprindo sobre a vida desses homens aquilo que veio da boca do profeta Joel, de que o Espírito viria sobre toda a carne. E que agora haveria esse momento onde o povo de Deus estaria devidamente capacitado a cumprir seu papel existencial, de representar de fato o reino de Deus na terra, de que a salvação que foi prometida ao povo de Deus havia chegado. Então essa mensagem, que não é a mensagem Jesus cura, salva e liberta, não foi essa passagem que vinha da boca de Pedro. O que vinha da boca de Pedro é: vocês são assassinos, vocês mataram o Messias. Essa foi a palavra, uma palavra dura e confrontadora, acusando aquele povo, aquele mesmo povo que muito provavelmente foi o povo com o qual Jesus alimentou. Há uma possibilidade muito grande de ser aquela mesma comunidade de 5 mil pessoas a qual Jesus multiplicou pães e peixes. Aquela mesma população que gritou a ele: crucificai-o. Mas Pedro está ali agora, diante deles, dizendo: vocês são assassinos, vocês mataram o Messias. Enfim, então nós vemos que no começo da igreja, o que começa a igreja, o que dá origem à igreja, é a pregação da palavra, onde o poder de Deus é realmente manifestado para transformar a vida das pessoas, é pela pregação da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai ver na Bíblia as pessoas se convertendo porque Jesus fez um milagre. Aquelas pessoas já chegavam diante de Jesus reconhecendo que ele era o Messias. Se qualquer pessoa que se converteu, eu não confio e não vou confiar nunca numa pessoa que diz que se converteu porque viu um defunto de pé.
Porque a única força capaz de fazer um homem se converter é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, o Espírito Santo chegando aos corações e transformando os corações. Nenhuma pessoa se converte pela habilidade discursiva do pastor. Ninguém se converte porque o pastor pregou bem. Porque a qualidade da semente não depende do pastor, não depende do pregador. Depende daquele que nos entregou a semente. E a semente é sempre boa. Nunca houve um problema na semente. Quando você lê a parábola do semeador, Jesus não está lá, ó, semeador, pensa bem numa estratégia para você lançar essa semente. Ele não está falando isso não. Ele está falando da qualidade da semente, da qualidade dos nossos corações. Que pode ser uma terra arejada e revolvida, ou pode ser um terreno duro, pedregoso, ou aquele engolido pelos espinhos da vida. Pode ser um coração pisado pelas circunstâncias da vida, ou pelo pecado, mas nunca porque a semente é de má qualidade, ou porque não houve a devida estratégia para se jogar a semente. Então aquela mensagem impactante alcança aquele número significativo de pessoas. Enfim, então Pedro destaca que esse evento, em que aqueles homens estão capacitados, não para trazer uma mensagem que as pessoas não podiam entender, mas porque agora, quando um era capacitado para trazer uma palavra em grego, Deus levantaria alguém que pudesse compreender aquela palavra em grego, e aquela mensagem então chegaria aos gregos. Porque todos esses homens aqui, esses 12 homens, eles são judeus, mas eles seriam enviados às nações. Primeiro a Judeia, Samaria e os confins da terra. E agora eles estão adequadamente capacitados para cumprir essa missão. Com uma mensagem onde um intérprete e alguém capacitado a aprender miraculoso uma língua de uma outra nação pudesse levar então o evangelho às outras nações. E que esse era um sinal do cumprimento daquilo que viria da boca do profeta Joel. E o apóstolo, então, após tratar desses aspectos que de fato são uma evidência de que há uma capacidade espiritual sobre aqueles homens para uma obra incrível. De tudo que você puder estudar na sua vida, nada se compara que esses 12 homens fizeram. Só uma força estrondosa, só algo que possa ser chamado de poder de Deus, para fazer com que aqueles homens cruzassem o deserto, cruzassem oceanos, chegassem a outros continentes, sem levantar uma espada. Eles promoveram a única coisa que a gente pode chamar de revolução na história da humanidade. A única coisa capaz de mudar o curso da história humana. A única coisa capaz de mudar o ser humano. A única coisa capaz de afetar o ser humano de maneira real se deu por meio da pregação do Evangelho. Esses homens, eles foram capacitados para pregar. Entendem, igreja? Eles não foram capacitados para fazer outra coisa. Eles não foram capacitados para voar. Eles não foram capacitados... Não, eles foram capacitados para pregar o Evangelho. Você recebeu o Espírito Santo para você pregar o Evangelho. Você não recebeu o Espírito Santo para ver diabo, para ver demônio. Você recebeu o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Você não recebeu o Espírito Santo para sentir calafrio, arrepio, para fazer adivinhação. Você recebeu o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Para que as pessoas tivessem de maneira tão marcante um testemunho de alguém que foi afetado tão profundamente por essa palavra, tão profundamente pelo Espírito Santo, que suas atitudes e a sua reação diante da vida fosse completamente diferente.
Esse é o efeito, esse é o poder que faz uma mulher destruída pelo sofrimento, que faz uma mulher entregue ao pecado, capacitada de cuidar de outras de forma amorosa e solidária, a fim de que ela saiba da verdade. Foi isso que se deu na vida daqueles 12 homens e que contagiou em muito pouco tempo. Em 40 anos, todas as províncias romanas já estavam tomadas pelo Evangelho. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo foi nos dado para coisas vergonhosas. Não, o Espírito Santo está sobre a nossa vida para estabelecer uma palavra que é a verdade. E que ela se manifesta antes no nosso testemunho. No caráter renovado, no homem refeito, na mulher recriada pelo poder de Jesus Cristo. Agora Ele habita em mim. Ele habita em mim. Jesus habita em você. Eu queria que você pensasse um pouco essa noite. Se Jesus habita em você, meu irmão, você não pode ficar calado. Não há como conter isso. Não há como calar isso. Não pode haver um homem convertido e uma mulher convertida onde a pregação do Evangelho foi calada. Mas nós estamos aqui diante do texto onde a coisa começa e ela explica exatamente como começou. Você não pode interpretar isso aqui como você quiser. Isso determina, isso chancela a nossa experiência com o Espírito Santo. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Então isso, e a pregação do Evangelho é o seu maior apetite, sua maior ambição. Você diz que ama as pessoas, mas quando elas foram alvo da sua pregação? Enfim, então o apóstolo continua explicando como Jesus foi entregue nas mãos dos homens, segundo um plano divino, para ser crucificado e ressuscitar dentre os mortos. E Pedro enfatiza então a pregação da palavra. É o nosso maior compromisso. Deveria ser o maior ímpeto da vida cristã. Ela é a chancela, ela é o resultado. A sua vida não foi transformada. Às vezes as pessoas pensam que a sua experiência de conversão é só para que ela tenha uma vida melhor. Não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é para que a sua transformação de vida possa gerar um efeito em cadeia. Jesus morre para que, assim como Ele morreu por nós, agora nós devemos morrer pelo propósito pelo qual Ele morreu. E Jesus morreu por quê? Para que as pessoas ouvissem a pregação que salva. Para que por meio do testemunho dele e após o testemunho daqueles 12 homens, nós... Não é para você dar vazão ao seu instinto de autopreservação. Se você não quer morrer por Jesus, meu irmão, então o Espírito Santo não habita aí. É muito simples. Se você não ama Jesus ao ponto de morrer pela palavra, então Ele não habita aí. É muito simples. E nós vivemos, de maneira geral, uma igreja que ela quer um Espírito Santo para uma vida protegidinha. Jesus morre para nos proteger aqui nesse mundo que Ele está condenando. Isso faz algum sentido para você? Um mundo que Ele diz que não vai sobrar pedra sobre pedra. Um mundo do qual Ele diz que vai derramar toda a sua ira. Não, mas eu aceitei Jesus para ter uma vida protegidinha. Jesus morreu e nos deu o Espírito Santo para que homens e mulheres de Deus se tornassem homens e mulheres extraordinários. Não porque eles se tornaram melhores do que os outros, mas porque suas vidas constrangem o padrão de um mundo caído. Porque seu exemplo constrange
Um mundo preparado para acabar com a vida dos nossos filhos. E nós estamos dizendo para eles, não. Para o mundo que quer tragar a humanidade. Nós passamos aqui ontem 3 horas falando sobre isso. Eles estão fazendo a pregação deles. Onde está a nossa? Eles estão há 50 anos na nossa frente. Nas escolas, nas faculdades, dentro das nossas casas. Na internet. E sabe o que a gente quer? Eu quero a vida protegidinha. Espírito Santo, me protege. Por quê? Não quero saber desse negócio de pregar o evangelho. Eu quero a vida protegidinha. Quero que meu filho seja protegidinho. Quero que a minha mulherzinha seja protegidinha. Quero que o meu emprego seja protegido. Não é sobre isso o Espírito Santo, igreja. Isso não quer dizer que Deus não está cuidando. Ele está cuidando. Você não está vivo? Você está vivendo muito melhor do que você vivia 5 anos atrás. Posso te garantir. Isso prova que Deus está cuidando de você. Você não é mais o mesmo. Isso é a prova que Ele está cuidando de você. Se não aconteceu nada em 5 anos, então o problema não é com o Espírito Santo. O problema é com você. Então, meus irmãos, e a pregação é isso. A pregação é cristocêntrica. É como eles fazem desde o começo. E nós devemos fazer da mesma maneira. A pregação é sobre Jesus. A pregação é sobre Jesus, não é sobre o pastor. A pregação não é sobre o que você quer de Jesus. A pregação é sobre Jesus. E Pedro nos mostra a fórmula disso, sem palavras rebuscadas, sem inteligência humana. Não, apenas a revelação de Deus. O cumprimento da palavra de Deus ali, onde Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e com muita autoridade, de palavra contundente, contra algo que é o alvo da pregação do Evangelho, o pecado, as nossas culpas diante de Deus. Você quer ser curado da sacola emocional que você carrega? Arrependa-se! Arrependa-se! Você quer se libertar de um casamento que é uma lata de lixo? Arrependa-se! Você quer se livrar do homem mau que você sempre foi? Arrependa-se! É sobre isso o Evangelho, meu irmão. Ele não é sobre outra coisa. É sobre homens pecadores e sobre a possibilidade de se tornar outro. Mas só existe uma maneira, se arrependendo. Eu estou muito frequentemente lidando com pessoas com os mais variados problemas internos. E elas chegam para mim, eu quero resolver a depressão, eu quero resolver a ansiedade. E eu falo para ela, eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Se é isso que você quer resolver, eu quero resolver o problema das drogas, não posso te ajudar. Por que eu não posso ajudar? Porque você só quer isso. E só isso aí é muito pouco para aquilo que o Evangelho quer realmente realizar na vida de um homem. Agora essa pessoa assim, eu quero transformação real, eu quero ser salvo, agora eu posso te ajudar. Não porque eu vou te salvar, mas porque eu conheço alguém que me salvou, por meio da palavra. Alguém pregou para mim um dia, e nisso eu fui salvo. Nisso eu fui salvo. Não porque eu tenho uma fórmula. Faz isso, faz aquilo que sua vida vai melhorar. O Evangelho não é sobre isso. Não foi isso que Pedro pregou. A pregação de Pedro foi incisiva, poderosa, confrontadora. Vocês são pecadores, vocês são assassinos. E muitas vezes a gente tem na cabeça, não, Marcelo, esse é um negócio aí, cara, você é muito rude. Você fala alto, você incomoda os ouvidos das pessoas. A maneira como você se comporta no púlpito não é o ideal. Muitas vezes eu ouvi isso e eu ouço de vez em quando. Não deveria falar determinadas coisas no púlpito. Mas Pedro não está preocupado com isso.
Pedro não está preocupado com o que vão pensar dele. E eu então aprendo com Pedro, e eu não estou preocupado com a opinião das pessoas, se elas são incapazes de entender a beleza, a grandeza da pregação do Evangelho, daquilo que confronta, daquilo que salva, daquilo que leva o homem para Deus. Eu não estou preocupado. E algumas pessoas podem sugerir, não, nós deveríamos oferecer às pessoas algo mais sofisticado. Nós deveríamos oferecer às pessoas algo mais legal, algo mais agradável. Né? Vamos dar mais tempo à música. Não, vamos mudar a liturgia. Não, esse negócio do pastor Rodrigo já começar falando de pecado, isso me ofende. Isso não é engraçado. Isso não me anima. Não, mas não estou aqui para animar você não, meu irmão. Eu não sou o Silvio Santos, nem o pastor Rodrigo, nem o pastor Gustavo, nem o pastor Henrique. Quem está perguntando aqui quem quer dinheiro. Eu quero perguntar se você conhece Jesus. E eu estou aqui para falar sobre Ele. É sobre isso o Evangelho. Então, meus irmãos, muitas vezes o Evangelho, a pregação do Evangelho tem sido sacrificada e faz dele novo. Se não é isso que está acontecendo aí dentro, o problema não está na palavra, não está no pregador, mas está num coração duro que resiste ao Espírito Santo e não se permite de fato ser transformado. Porque ele não quer ser transformado, ele quer um favor. E o cristianismo não é uma religião de favor, o cristianismo não é feitiçaria, o cristianismo é a verdade. É sobre homens e mulheres transformados de fora para dentro. Homens e mulheres capacitados para a maior obra, a obra mais honrosa, o chamado mais excelente, a pregação das boas novas de Jesus Cristo, morto e ressurreto. É sobre isso a pregação do Evangelho. Sobre essa única e determinante verdade. Se um homem não aprende a ser homem, porque ele ouve falar de Jesus, ele não será homem por conta de um curso. Uma mulher não vai aprender a virar mulher porque ela fez um curso. Ou porque a psicologia está falando que essa é a moda da época para você ser... Hoje o pastor Rodrigo estava conversando. Vai lá a mulher no trabalho dele e fala, não, você tem que ser empoderada, você tem que ser assim. Depois ensinando a mulher a acabar com a vida dela. Porque o casamento, os filhos nunca estão lá na história. Não é a fórmula para ser feliz. Ué, mas você está destruindo tudo que podia fazer você feliz. Ensina um homem a ser feliz. Pega uma moto e vai dar um rolê nos lugares isolados da Rússia, né, pastor Rodrigo? Vai ver a montanha. Aí você desce da montanha, está lá o Belzão na sua casa. Você não foi o homem que você deveria ser, você não é a mulher que você deveria ser. Mas vai ver a montanha, uma montanha não... E lá ver a montanha é só uma técnica estúpida para tentar abafar a verdade, que se você não for de fato transformado, nenhuma técnica vai transformar você em ser recriado, refeito, empoderado pelo único poder capaz de empoderar o ser humano. O único upgrade existencial chama-se batismo com o Espírito Santo. Mas ele acontece por meio da pregação da palavra, não o contrário. Então, muitas vezes, né, as pessoas querem isso, técnicas motivacionais, né, abordagens mais modernas. Então, suportar 40 minutos de pregação, você está doido. Você está doido. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que ela pagou R$7.000 para ir para uma palestra desses coach, ficar lá 4 dias. Para ela falar para mim, eu passei 4 dias, gastei R$7.000 para ouvir, mentira. Uma pessoa faz isso. Mas ela não suporta 40 minutos de pregação. Ela não suporta a pregação de Pedro. Você é um assassino. Deixa eu falar, nós somos assassinos. Olhe para você é um assassino. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Jesus não morreu porque os judeus tinham um plano para matar. Não, Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelas minhas culpas. Jesus morreu pela maldade que eu carrego. Jesus morreu pela maldade que você carrega.
Jesus morreu por aqueles pensamentos horríveis que você tem quando ninguém está olhando. Jesus morreu por conta do seu egoísmo. Jesus morreu por conta da sua falta de bom senso com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais e vice-versa. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu porque nós somos maus, por isso Jesus morreu. Nós matamos Jesus. Essa palavra não é só para aquele povo lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Essa palavra é para cada um de nós. Nós matamos Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. É sobre isso o Evangelho, igreja. E se essa verdade, para um dito cristão, não é a maior verdade que ele poderia ouvir, nenhuma outra coisa será. Então, meus irmãos, nós poderíamos passar aqui horas citando passagens que revelam o quanto a centralidade da pregação da palavra foi o aspecto mais central do ministério apostólico. O ministério apostólico não foi levantado para curar. O Espírito Santo não foi dado a eles para isso. Isso vai acontecer, mas esse não era o propósito central. Eles não foram curados para levantar uma guerra política, uma revolução política. Não foi isso. Para serem relevantes culturalmente. Não foi para isso que eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo para pregar a palavra. E eu queria que você entendesse isso essa noite. Você recebeu o Espírito Santo para receber a palavra. Jesus, podem entregar os elementos, vamos ficar de pé. Quando Jesus toma sua última ceia com seus apóstolos, ele dá uma ordem àqueles apóstolos. E ele diz por que ele enviaria o Espírito Santo. Ele diz: eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei algo que dará a vocês a condição de cumprirem essa missão. Vocês serão capazes de lidar com dores das mais intensas, porque eu darei a vocês paz, longanimidade, alegria, domínio próprio. Eu darei todas essas coisas a vocês. E por meio dessas coisas que eu darei a vocês, vocês estarão capacitados a viver uma vida comum, a viver uma vida normal. E nessa vida normal que vocês estão vivendo, o mundo veria por meio da vida de vocês, mas não apenas pela vida de vocês, mas por aquilo que eu estou dizendo para vocês pregarem. Preguem, ensinem. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais horrível é saber que um crente ele está ligado a Jesus sempre pela possibilidade de um milagre. Esse é o pior sentimento. Nunca é pelo que Jesus é. Isso é horrível, igreja. É um Deus utilitarista. O nome disso é feitiçaria, onde você acredita que pode sempre manipular a divindade a seu favor. Isso não é cristianismo. Isso é vergonhoso. Jesus não morreu para a gente carregar esse tipo de relação utilitarista. O que Jesus espera são homens e mulheres tomados por esse desejo de querer ver o outro salvo. É por isso que você tem esses elementos aí na sua mão. Que você creu nessa ordenança. Você entendeu que era a coisa certa a se fazer. Ele abriu os nossos olhos para uma nova realidade de fato. A nossa esperança não é uma expectativa ansiosa. Nós guardamos a nossa maior ambição,
nosso grande sonho, a nossa verdadeira esperança é quando Ele descer aos céus. E não vai ser mais um pequeno cálice de suco de uva e um pequeno fragmento de biscoito quebradiço. Nós vamos sentar à mesa com Ele. Mas sentará aquela mesa com Ele quem, por entender que recebeu o Espírito Santo, corresponder atentamente ao que isso representa. Nós temos uma missão para cumprir, igreja. Ontem nós falamos aqui por 3 horas o risco que eu lido com isso. Eu choro e sofro. E o meu desespero é que outros irmãos passem pelo que eu e minha esposa passamos. De ter um filho que não está nos caminhos do Senhor. De ter um filho que se opõe à minha fé. De ter um filho que desafia o meu Deus. E eu posso afirmar que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas como nós ouvimos aqui, pode ser que isso não seja o suficiente. Mas muitas vezes o que nós estamos fazendo com o Evangelho, com a palavra, com a pregação, o que você tem feito com tantos anos de pregação que você ouviu? Se ela não formou em você algo de consistente. Você está com esses elementos aí na sua mão. E eu quero te dar a oportunidade de pensar sobre isso. Queria que o Renê subisse aqui. Canta aquela música que eu gosto que você cante. Queria que você curvasse sua cabeça. Queria que você pensasse: eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro quando isso aconteceu. Mas eu queria que você desconsiderasse qualquer evidência. Eu queria que você considerasse as evidências que eu mencionei aqui hoje. Eu sou de fato um novo homem. Um poder realmente se estabeleceu em mim. Quando eu olho para aquele homem do passado, eu me envergonho. E quando eu percebo o homem e a mulher que eu sou hoje, eu entendo que aquilo que eu me tornei tem um propósito e que não pode ser eu mesmo, não pode ser minhas ambições. Deixa eu falar, meu irmão, não estou querendo dizer que você não possa trabalhar, ter suas coisas, glória a Deus, que Deus prospere sua vida, em nome de Jesus. Mas foi para isso que você recebeu o Espírito Santo? Não foi. É para isso que você é crente? Não, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é um amuleto. O Espírito Santo não é um amuleto. O Espírito Santo é para algo específico. Sim, o Espírito Santo pode capacitar você a ser o pai que você deveria ser, claro. O Espírito Santo pode capacitar você a ser a mãe que você deveria, claro. Porque tudo isso consta como parte da pregação do Evangelho, é seu testemunho. Mas você vai ficar só na parte do testemunho que lhe diz respeito e naquilo que a sua vida deveria alcançar. E o fruto que a sua vida deveria oferecer a alguém. Quando alguém vai poder abocanhar o fruto que a sua vida dá e se deliciar com ele? Não é sobre você, não é sobre nós, é sobre ele. Queria que você curvasse sua cabeça enquanto o nosso irmão toca essa canção. Eu quero lhe dar uma oportunidade, quero mexer com a sua emoção, não quero lhe ajudar. Pense muito seriamente sobre o que eu falei. Curva sua cabeça. Eu queria que você orasse mesmo, sabe? Eu queria que fosse além do meu pedido. Mas porque você entendeu o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Resgatado e libertou, me libertou.
posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele me entregou. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Aquele homem, naquela cruz, igreja, ele morreu pela causa mais nobre. Sabe, hoje nós estávamos ali, a gente chorando, lembrando das pessoas que foram, das pessoas que não consideraram a nossa pregação, das pessoas que desconsideram não apenas o nosso labor, e que tantas vezes trocam Jesus por qualquer coisa. Quero dizer uma coisa, meu irmão, esse pequeno pedaço de pão na sua mão quer dizer que eu sou parte de um plano incrível. A igreja é o plano eterno de Deus, e ela existe no mundo para que Jesus se faça conhecido. É por isso que você é parte. Você foi salvo para isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Não nos permita esquecer, Senhor, o porquê o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Para que pessoas saibam, Senhor, que é salvação para elas. Não nos compete saber quem são os Teus eleitos, compete a nós pregar amorosamente a toda criatura, Senhor. Nos habilite a cada dia. Que o nosso testemunho, Pai, seja o testemunho de quem sabe o que essa aliança representa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Comamos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue,
Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Igreja, quando Jesus chegar, o que nós vamos apresentar Ele nas nossas mãos, igreja? Qual foi o resultado da nossa pregação, igreja? Nós pregamos. Ele, pouco antes da ceia, ele diz, ao lavar os pés dos apóstolos: eu vos dei o exemplo. E ele deu exemplo pregando sobre o reino do Pai. Nós precisamos, igreja, fazer com que esse sangue, que representa a aliança que temos com Ele, seja validado, cumprindo a nossa missão. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue derramado, Pai, por nós que somos pecadores. Que nós façamos valer o sangue derramado. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E que a recompensa seja as nossas vidas, como prova de que a salvação é real. Que o Senhor receba da nossa parte, Pai, milhares de milhares dos teus eleitos, por meio da pregação que teu Espírito nos conduziu a fazer, Senhor.